Muito boa noite para você que está na All TV, equipe Xene no campo, RFO. Nós estamos no ar com a Arena All TV. Hoje vamos falar muito sobre futebol até às 9 horas da noite. Vamos falar sobre a vitória do Palmeiras. 4-0 contra o Godoy Cruz. Também iremos falar sobre o jogo do Flamengo. Daqui a pouco tenta reverter o placar de 2-0 diante do Emelec. Será que é possível? Será que Jorge Jesus vai fazer esse milagre para a equipe rubro-negra? Também tem mais assunto aqui no nosso Arena All TV de hoje. Em Minas, o Cruzeiro caiu diante do River Plate. Mano Menezes é questionado pela imprensa sobre a eliminação e também sobre a falta de vitórias. E vamos falar também sobre o Brasileirão. O Santos joga no domingo, é líder e tem um dilema interno. Renovar ou não com Gustavo Henrique, o zagueirão do Peixe, por mais uma temporada. Ele que já está livre para assinar pré-contratos com outros clubes a partir desta quarta-feira. Será que Gustavo Henrique sai ou fica no Peixe? Compartilhe o nosso programa hoje, comente aí no campo dos comentários, fale de onde você está nos assistindo. A direção de imagens é de Sérgio Oliveira e nós estamos no ar com a Arena All TV. O nosso cardápio da noite já revelado. Iremos falar muito sobre Copa Libertadores, Sul-Americana, o Corinthians que entra em campo amanhã contra o famoso Wanderers, Montevideo Wanderers, o vento, como diz Anderson Chene. Mas vamos começar falando do Palmeiras, o Palmeiras que ganhou ontem do Godoy Cruz por 4-0. A torcida mais uma vez não gostou do primeiro tempo por conta da falta de gols, a ausência de criatividade por parte do time alviverde, mas o time conseguiu deslanchar na segunda etapa e quem conversou com os jornalistas foi o meia Gustavo Scarpa, que deixou o seu gol na partida e falou sobre essa questão, sobre o estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi retranqueiro, Gustavo Scarpa? Eu acredito que a equipe soube jogar a partida, até porque o resultado de 0-0 trazia a classificação para a gente. Então, acredito que o grupo não sentiu tanta necessidade de se expor no primeiro tempo. E aí tivemos um pênalti a favor, abrimos o placar. E aí a equipe do Godoy Cruz teve que se expor. E a nossa equipe é muito qualificada nos contra-ataques. E a gente soube aproveitar, matar a partida. Acredito que foi isso. E o Palmeiras também, quem deu entrevista coletiva pelos lados do time alviverde foi ele, lógico, Luiz Felipe Scolari no seu maior estilo. Felipão, tava bravo ou tava feliz com a vitória? Depende da questão física. Vamos esperar amanhã, depois de amanhã, para ver o que aconteceu com alguns atletas e aí a gente vai estudar a situação do Borja, se é interessante para tal jogo, para outro jogo. Vai jogar de acordo com o que nós tivermos pela frente, com uma ideia de equipe, com os adversários. Foi bem, ficamos contentes com o trabalho dele nos dois jogos, porque ele fez o gol do empate, que nos deu essa chance de jogarmos dessa forma hoje, e fez o segundo gol, o gol que nos dá muito mais tranquilidade. Mas todos, acredito que dentro de um contexto, jogamos razoavelmente bem. Felipão falando aí sobre Borja, muito questionado pela torcida. A gente sabe que o jogador deixa a desejar, principalmente no Campeonato Brasileiro, é muito questionado pelos torcedores, mas é um dos goleadores do Palmeiras na Copa Libertadores da América, fez o seu gol ontem, e aí o Felipão deixa claro aí essa dúvida, será que Borja joga no final de semana contra o Corinthians? Jogo que tem o clássico da noite, hein? Mudou o horário, 7 horas da noite, também tem transmissão da equipe Xene no campo RFO, junto com a All TV. E o Palmeiras também apresentou, na verdade repatriou o zagueiro Vitor Hugo, da Fiorentina, voltou da Itália,
mais de 40... a quantia não foi revelada dessa transação e a gente tem as imagens aí do Vitor Hugo, que retornou do futebol italiano e pode estrear no domingo contra o Corinthians. Aí a gente acompanha a assinatura do contrato e alguns lances já do Vitor Hugo com a camisa do Palmeiras na sua primeira passagem pelo time alviverde. Imagens aí que você acompanha do grande Sérgio Oliveira, Palmeiras que conquistou aí o título do Campeonato Brasileiro. Era o Cuca o treinador hoje no Campeonato Brasileiro, no São Paulo, e o Vitor Hugo aí chegando ao Palmeiras. Vitor Hugo que inclusive esteve hoje na academia de futebol junto com seus companheiros e não foi ainda apresentado, vai ser amanhã oficialmente, entrevista coletiva, mas esteve hoje lá com o time do Palmeiras na reapresentação, junto também com o Henrique Dourado, que retorna. E quem chega também, o Sérgio de Oliveira tem as imagens aí pra gente, é o atacante Luiz Adriano, que desembarcou aí, imagens cedidas aí pelo Palmeiras, mostrando o desempenho do Luiz Adriano, que desembarcou no Verdão até 2023, vindo do Spartak Moscou. E a contratação do Luiz Adriano coloca em xeque aí, será que algum atacante do Palmeiras vai sair até o final da temporada? Será que não? O Luiz Adriano, inclusive, está em plena forma, pode, na verdade, não joga possivelmente o Clássico, mas já é uma boa notícia aí para o departamento físico do Palmeiras, aí várias jogadas do Luiz Adriano no Spartak Moscou, agora chegando ao Palmeiras. Aí não tem a data da apresentação ainda, porque o Palmeiras, no caso, espera a regularização da documentação do Luiz Adriano. Bom, a gente vai falar também agora sobre o campeonato, a Copa Libertadores da América. Tem o Internacional jogando, que está jogando agora contra o time do Nacional do Uruguai. Fora de casa, venceu por 1-0. Daqui a pouco a gente já vai atualizar o placar. A bola está rolando, esse jogo aí importante da Copa Libertadores da América. Ontem o Meia Patrick conversou, o Sérgio está mostrando, 1-0 para o 1-0. 1-0 para o Inter, aí aumentou então a diferença aí para o time do o time do Nacional do Uruguai. E o Patrick conversou ontem com jornalistas falando sobre essa partida de hoje decisiva para o time colorado. Primeiramente a gente tem que entrar com a cabeça concentrada no jogo, né? Tirar esse negócio da nossa cabeça que a gente tem a vantagem do empate, porque isso aí pode ser prejudicial para a gente em termos de, durante a partida, em termos de emotivo, né? Então, a gente tem que fazer o nosso jogo, a gente com certeza vai jogar para vencer. A equipe do Nacional é uma equipe que tem a característica de marcação aguerrida, que neles demonstraram lá no Uruguai. Então a gente tem que estar preparado, tem que igualar essa vontade, essa disposição, essa disputa pela bola e fazer o que a gente vem fazendo de melhor dentro do Beira-Rio, que é mostrar nossa intensidade, brigar, lutar e buscar o gol. O Internacional, que está em campo agora, então já a primeira etapa se encerrou, está no intervalo esse jogo. Inter que está a campo com Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Wendel, Patrick, que a gente acabou de ouvir a entrevista coletiva dele, o Edenilson, o Rodrigo Lindoso, D'Alessandro, grande D'Alessandro, Nico Lopes e nada mais, nada menos de que veste a 9, Paolo Guerreiro. O Inter já tem um jogador pendurado, é o lateral direito Bruno. O Inter, inclusive, teve até gol anulado. O Nico marcou e teve gol anulado lá no Beira-Rio. Então, por enquanto, 1-0. Teve o VAR, o famoso VAR. A equipe Cheio no Campo adora o VAR. Você que acompanha as nossas transmissões, através também da nossa página Cheio no Campo RFO, sabe que o VAR tem um capítulo à parte nas nossas transmissões. Sempre que demora muito, lá vem a musiquinha do VAR, porque o VAR realmente é muito delicado ainda no Brasil. Você pode mandar o seu comentário aí pra gente aí, falando o que você pensa sobre o VAR. O VAR é benéfico para o futebol brasileiro? O VAR deveria ser melhor estudado para entrar em prática
no futebol brasileiro. A gente já tem a participação do pessoal aqui, o Wilton Rosa, São Paulino, mora em Goiânia. Alô, pessoal do Centro-Oeste, obrigado pela audiência. Wilton Rosa, um abraço para você. Curta a página da AltV, também a página no campo a página Xene no Campo RFO e compartilhe as nossas transmissões, as nossas imagens, publicações e participe sempre com a gente. O grande Rico Vilaça narrou os 4 gols do Palmeiras ontem. Rico, parabéns aí, grande jornada esportiva. Nós comentávamos aqui fora do ar, eu e o Sérgio Oliveira, agradecendo demais o carinho do torcedor, tanto palmeirense e os outros torcedores que nos acompanharam também na noite de ontem. Uma grande audiência mesmo. Parabéns aí, viu, Rico, toda a equipe, o Cuca também, Cuca Labareda, na técnica e também no plantão esportivo, e a Nath Ferrão nos comentários. Tem o Johnny Gonçalves está falando aqui. Boa noite, o Johnny, pra quem não sabe, é nosso comentarista. O Johnny falando, boa noite, e o Xene já pagou a pizza? E mandou risada. Ô Xene, pessoal quer a pizza, é meia calabresa, meia mussarela, por favor, pra quanto antes. E também o Marcelo Vaz de Lima, boa noite, acompanhando em Jundiaí. Um abraço pessoal de Jundiaí também aí, ligado com a gente. O Cuca também está com a gente, o grande Ed Carlos Marafante. Boa noite, Cuca, valeu aí pela participação. O Marcelo, compartilha com o pessoal de Jundiaí, os amigos aí, marca todo mundo nas publicações, compartilha com eles as nossas transmissões também e manda o seu recado aqui. O que você acha do VAR, hein, meu amigo Marcelo Vaz de Lima? É bom ou é ruim? Johnny Gonçalves, o Cuca, também o Rico, pode mandar aí o Wilton Rosa, o que vocês acham do VAR? VAR é benéfico ou é ruim para o futebol brasileiro? Tá acabando com a graça. Bom, vamos seguir em frente enquanto isso, enquanto a gente aguarda a participação de todo mundo aí nas redes sociais. Pode mandar o seu alô, o seu abraço e compartilhe o Arena All TV. Agora aqui na frente, Sérgio de Oliveira vai mudar aqui pra gente. Vamos falar sobre o Flamengo. Flamengo que tem jogo decisivo na noite de hoje contra o Emelec. Flamengo passa ou não passa para a próxima fase da Copa Libertadores da América? Difícil, hein? 2-0 e tenta reverter esse marcador. Antes da partida, a gente vai acompanhar também aí que o Flamengo vendeu o Léo Duarte para o futebol europeu. Léo Duarte que desembarcou hoje na Itália, 11 milhões de euros. Tá bom ou não, hein? 11 milhões de euros, 46 milhões de reais. Desse valor, 70% fica com o Flamengo, aproximadamente aí 30 milhões de reais. É uma grande quantia aí que vai ficar com o time rubro-negro. E quem falou lá pelo ninho do Urubu foi o lateral direito Rafinha, experiente lateral direito Rafinha, e falou qual que é o clima internamente. Por quê? O Flamengo tem desfalques muito grandes para a partida de hoje à noite. O Diego, que sofreu aquela entrada criminosa no jogo, teve que passar por cirurgia, vai ser desfalque, uma imagem terrível de se ver por conta da lesão gravíssima que ele sofreu. Rodrigo Caio está fora do jogo de hoje e o Lincoln também está fora. E também tem no departamento médico o Vitinho, e também o Vitinho está fora realmente, perdão. E o Rodrigo Caio e o Lincoln estão fora, mas é definitivo também. Quem é dúvida para o jogo de hoje é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E quem falou sobre essa partida aí, se tem condições ou não de reverter o marcador, é o lateral Rafinha. Vamos acompanhar. É claro que é ruim quando você perde peças importantes, né? Jogadores que estão sempre, né, atuando, que vem, né, fazendo já há algum tempo um ótimo trabalho em grandes jogos pelo Flamengo. Claro que isso atrapalha, mas a gente também tem que entender que o nosso grupo é grande, temos grandes jogadores, quem está entrando está dando a conta do recado, e claro, a gente fica triste que perde uns, mas ao mesmo tempo, né, recuperam outros em tão pouco tempo. E isso acrescenta muita força para o grupo, mas nós estamos também preparados, somos todos cientes da nossa capacidade. Quem entrou deu conta do recado, e é isso que é o nosso pensamento. Quem está aqui vai para a luta, quem puder recuperar tempo também vai ajudar, mas os soldados que estão inteiros, que estão preparados, vão dar conta desse recado. É isso aí, o Rafinha falando sobre essa questão das dúvidas, de não relacionar, mas o soldado que está no quartel, que pede para jogar, tem que jogar. O Rafinha também foi questionado se já vivenciou um momento desse na carreira, que teve que virar um marcador tão elástico. 2-0 hoje na Libertadores é muito elástico.
para o Flamengo tentar reverter. Não é impossível, calma, torcedor, mas é difícil. A gente não tá gorando não, mas é difícil. E o Rafinha falou se já passou por algum momento assim na carreira que o time teve que reverter marcador diante do adversário. Já vivi, claro, muitas situações como essa de reverter placar, né, na Liga dos Campeões, contra o Porto, contra a Juventus. Já tive várias situações dessas e graças a Deus sempre positivo. Então eu tenho certeza que a gente precisa fazer amanhã não é um milagre, né, porque a nossa equipe é uma boa equipe. Criamos, né, situações de gol quase todos os jogos, desde que cheguei aqui. Todos os jogos a gente tem mínimo 3, 4 oportunidades de gol nos jogos. E tenho certeza que amanhã a bola vai entrar, né, a sorte vai estar para o nosso lado. E esse é o pensamento, né? Converter as chances que a gente tiver. Já vivenciou, né? Não tem como um jogador tão estrelado aí, que já passou por vários clubes, não ter passado por um momento aí tão difícil. O jogador sabe, hein? Tem que ser realmente bom de bola, tem que vestir a camisa do clube, porque nesse momento, se o cara não for ponta firme, aí treme na base, aí o torcedor fica bravo. Bom, as informações desse pré-jogo a gente vai trazer para você. O Flamengo já está no estádio do Maracanã, já está realizando o aquecimento. Não há informações ainda sobre as dúvidas aí do Everton Ribeiro, se joga ou não. A tendência do espaço da torcida visitante do Emelec, olha a situação, apenas 4 dos 150 ingressos reservados foram vendidos. De novo, 4, aqui ó, Sérgio, 4 dos 150. Então o Maracanã vai estar fervendo de torcedor rubro-negro no jogo daqui a pouco contra o time do Emelec. As bilheterias só estão realizando trocas, não há mais venda de ingressos, então realmente vai ter o estádio totalmente aí lotado para o jogo de daqui a pouco. E a informação que chega de última hora é a seguinte: o Flamengo já está escalado. Diego Alves, Pablo Hari, também o Rafinha, o Truller, o René, Cuellar, William Arão, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro vai para o jogo e Gabriel, o Gabigol. E a Arrascaeta tá no banco, segundo aqui informações já divulgadas pela assessoria do Flamengo. Jorge Jesus é o treinador. E aí, torcedor, o que você acha? Flamengo passa ou não passa para a próxima fase do Campeonato Brasileiro? Próxima fase da Copa Libertadores da América. Brasileirão é daqui a pouco. Bom, vamos falar de rede social aqui. Pessoal, o Johnny Gonçalves falando que o VAR é bom, o problema é quem opera. É um bom ponto para se discutir. O Sérgio Luiz, do Jaçanã, um abraço para a Zona Norte de São Paulo. Obrigado aí também pela participação aí, toda a Zona Norte. Ô Sérgio Luiz, marca os amigos aí na nossa transmissão, na nossa página Xene no Campo RFO. Também siga a página aí da All TV. Anderson Caplaucios, boa noite para você também, meu amigo. Sempre aí nas nossas jornadas, nas nossas técnicas. O pessoal fica de fora aí, mas tá de fora da bancada aqui, da nossa bancada, mas tá trabalhando, que nem o Sergião lá, que gera as imagens para você aqui, o nosso diretor de imagens. O Ricardo Valente tá falando que o Flamengo vence hoje por 2-1. O Marcelo Vaz de Lima tá falando que até ele pode apitar com o VAR. O Flamengo classifica, diz o Johnny Gonçalves. O Cuca, nosso Ed Carlos Marafante, falando que o Flamengo vence por 1-0. E aí, torcedor, Flamengo passa ou não passa para a próxima fase? Uma coisa eu sei, quem não passou foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou aí na situação difícil para a próxima fase, para seguir no Campeonato Brasileiro, porque realmente aí a situação é difícil do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, porque agora foi eliminado da Copa Libertadores da América. Aí no telão aí, ó, nosso grande Sérgio de Oliveira, o Flamengo escalado com Diego Alves, Pablo Mari, o Truller, perdão até a pronúncia, o Rafinha, o Ilharão, Cuellar, René, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabriel, o Gabigol. Aí também o time do Emelec aí na tela para você. Dreer, Caicedo, Jaime, Media, o Bagui, Arroio, Queiroz, Godoy, Guerreiro, que não é o Guerreiro do Internacional, Cabeças e Ângulo. Esse é o time também do Emelec definido para o confronto de daqui a pouco. Valeu, Sérgio de Oliveira aí, sempre rápido no gatilho aí, trazendo as escalações já de Flamengo e Emelec.
Você pode seguir participando com a gente aqui. Pessoal falando aqui que vai ser difícil. Boa noite, Reginaldo Regis. Estamos aqui acompanhando em Araguaína. Acredito no Flamengo, 3-0. Ô, Reginaldo, bom placar, hein? Aí realmente o Flamengo passa para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Também, Reginaldo, compartilha aí, manda o seu recado, marque os seus amigos aí no campo dos comentários. Siga participando. O Rico Vilaça falando que o Flamengo faz 2-0. Também um bom placar. Flamengo aí que joga daqui a pouco pela Copa Libertadores da América. Agora sim, a gente vai seguir o nosso Arena All TV falando do Cruzeiro. O Cruzeiro que joga daqui a pouco também, que jogou ontem contra o River Plate, perdeu, foi eliminado pelo time argentino e aí sobrou para o Mano Menezes explicar essa falta de vitórias, a falta de resultados positivos, a desclassificação, e o ex-treinador da seleção brasileira comentou sobre a desclassificação, mas exaltou a postura dos seus comandados dentro de campo. Ser eliminado sempre é ruim, a derrota sempre é ruim. Mas tem derrotas e derrotas, né? Nós, quando cruzamos com o River, sabíamos exatamente que tipo de disputa teríamos pela frente, que tipo de adversário teríamos pela frente, o grau de dificuldade do enfrentamento. Isso valeu para nós e também valeu para eles, né? Pelo histórico, pela tradição dos confrontos entre Cruzeiro e River, né? Quando fomos jogar a primeira partida, um dos nossos objetivos era trazer a possibilidade para, né, decidir na nossa casa. Empatamos lá, sofremos, mas empatamos. Fizemos um primeiro tempo ruim, depois fizemos um segundo tempo melhor. E quando vínhamos para cá, sabíamos que o jogo seria tão difícil quanto. Vocês mesmos todos fizeram a análise dos jogos que o River fez fora de casa. Nós falamos sobre a série, né, que eles estão tendo na Libertadores com esse grupo, sob o comando do Gallardo. Era uma derrota nos últimos 15 jogos, então sabíamos que seria difícil derrotá-los. Não foi por falta de tentativa, não foi por falta de esforço, foi porque o jogo é grande. O Cruzeiro se portou como tinha que se portar nos 180 minutos. Não conseguiu o objetivo porque fomos para as penalidades máximas e perdemos hoje da mesma maneira que muitas vezes ganhamos nas penalidades máximas. Eliminado da Copa Libertadores da América. E a situação aí financeira também fica muito difícil para o Cruzeiro. Torcedor, o internauta que nos acompanha aqui na página da All TV, a TV da internet, sabe quanto o Cruzeiro deixou de ganhar com essa eliminação? Mais de 4,5 milhões de reais. Faz diferença ou não faz no bolso, hein? Essa desclassificação custou muito caro. E o Mano, lógico, também foi questionado, aí foi pressionado pelos jornalistas a falar sobre essa sequência ruim de resultados à frente do time do Cruzeiro. Vamos acompanhar. Eu penso o futebol do jeito que penso e todas as vezes que vocês me perguntam sobre o que eu penso, eu venho aqui e falo abertamente com vocês. Mas não dá para esperar o resultado, pegar o resultado de hoje e misturar com os outros resultados. Quer falar de Libertadores? Vamos falar de Libertadores, porque é o que nós estamos falando hoje. O Cruzeiro jogou quantos jogos na Libertadores de 2019? 7? 8? Quantas vitórias? 5. Uma derrota e 2 empates. Isso não é uma campanha ruim de Libertadores. Desculpa. Quando terminou a primeira fase classificatória, era a segunda melhor campanha de todos os clubes na Libertadores. Então esse é o Cruzeiro da Libertadores. Não dá para misturar, botar tudo dentro do mesmo saco, quando o Cruzeiro tem dificuldade, inclusive como teve nas 2 formações anteriores, de ter que expor os jogadores, de colocar jogadores reservas. Você sabe que é diferente. Então não dá, a análise não pode ser feita desse jeito. Vamos assumir a nossa derrota como a gente sempre faz, mas não temos vergonha nenhuma do que aconteceu diante do River. E aí, o torcedor concorda ou não concorda com o Mano Menezes? Realmente aí, o time vacilou, vamos dizer assim, ou o Mano Menezes tem a sua culpa aí nesses 180 minutos? Por quê? Eu explico. Com a eliminação, além da questão financeira, a situação do Cruzeiro agora fica o seguinte, só focado no Campeonato Brasileiro. E tem logo pela frente quem? O Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro hoje vive uma situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. A gente vai atualizar aqui a tabela. O quarto colocado no Campeonato Brasileiro com 21 pontos, podendo chegar ao G3 ali, dependendo do resultado do Flamengo no final de semana. E o Cruzeiro tá lá embaixo. A gente até desce aqui com o mouse, ó, a tabela. O Cruzeiro está beirando a zona do rebaixamento. É o 16º colocado com 10 pontos. O Fluminense abre a zona do rebaixamento, tem 9, Chapecoense 9, CSA 7 e Avaí 5. Resumindo, 16º. Se o Fluminense e Chapecoense ganharem os seus jogos e o Cruzeiro perder o clássico diante do Galo, pode começar a segunda-feira já na zona do rebaixamento. Muito difícil aí a situação do Cruzeiro na continuidade do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos continuar aqui também. O Johnny manda a seguinte pergunta. O Serjão vai fazer só o ossinho ou não pra mim lá? Pergunta aqui pro Serjão, o Johnny Gonçalves. Qual é o time do Serjão? É o comentário aqui do Johnny Gonçalves. O Serjão tá atrás aqui na nossa switcher, levantou os braços assim dizendo, chuta aí, pessoal, pode continuar participando. Qual é o time do Serjão? E o Mano Menezes deve ou não ser demitido do Cruzeiro com essa campanha aí na Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro? O Rico Vilaça falando assim, que o Cruzeiro pegou um time cascudo e o River vai ser campeão da Copa Libertadores da América. Cravou aqui o Rico Vilaça, hein? Depois a gente vai ver aí no decorrer da competição. Você pode seguir participando com a gente aí através do Facebook da All TV e também Xene no Campo RFO. Lembrando aí que a gente também vai compartilhando os comentários de vocês durante o programa até às 9 horas da noite. Agora a gente vai falar sobre o campeonato também da Copa Libertadores da América, porque quem vai jogar hoje também a vida, partida decisiva, é o Grêmio contra o Libertad, time uruguaio. Falando em time que é casca grossa, é o Libertad. Time do Renato Gaúcho venceu em casa por 2-0, mas não quer vacilar lá na casa do adversário não. O primeiro jogo foi na Arena, o segundo é fora. E o goleiro Paulo Vitor falou com os jornalistas sobre as qualidades da equipe adversária. Jogadores experientes, a gente sabe que o futebol paraguai está em alta aí com 3 times nas oitavas, sabe da qualidade que tem o Libertad, e é claro que a atenção já está sendo desde o primeiro jogo, então a gente tem que ter esse cuidado especial porque estão jogando na casa dele e a gente vem com todo respeito à equipe dele. E também o Paulo Vitor comentou, além de ter esse respeito, o Paulo Vitor foi questionado se essa vitória, primeira vitória, 2-0, entra ou não em campo. O Grêmio já entra mais tranquilo, tô com 2-0 no placar, mais tranquilo, ou não. Tem que pensar como se tivesse 0-0, final da Libertadores da América valendo o título. Paulo Vitor também falou sobre isso. A gente tem que esquecer a vantagem, a gente sabe da qualidade, como eu disse, já classificaram em primeiro no grupo deles. É uma equipe muito inteligente, uma equipe muito experiente e a gente tem que deixar essa vantagem só para o final do segundo tempo, né? E saber que a gente tem que entrar pensando que o jogo está 0-0 para que a gente possa fazer um jogo maduro, um jogo sabendo da vantagem, mas jogando com sabedoria. Sabedoria, principalmente aí do time do Grêmio. Você acompanhou aí até uma ceninha do desembarque aí que acabou passando, o desembarque do Grêmio lá no Uruguai. Então o Grêmio aí com essa vitória, com esse primeiro placar 2-0, tá com uma vantagem ampla aí, mas também não pode descuidar, porque time uruguaio, além do mais, o Libertad tem um dos artilheiros da Copa Libertadores da América. Então não pode vacilar não, pensando que tá tudo ganho, que tá tudo tranquilo, porque a situação fica bem difícil pro Grêmio. Lembrando, lógico, essa é a torcida do brasileiro no caso. O Grêmio, se passar, pega o Palmeiras na próxima fase, o que seria uma grande disputa aí envolvendo os times brasileiros na Copa Libertadores da América e para a próxima fase. O Johnny Gonçalves pergunta, tem vermelho no time do Serjão? Serjão aponta que sim, então ó, é uma dica aí para você, torcedor. O time do Serjão tem a cor vermelha. E agora a gente vai mudar agora totalmente o assunto, já falamos de Libertadores, falamos aqui também com a interatividade. Pode continuar participando, facebook.com/AllTV Brasil e também página Xene no Campo RFO.
Vamos falar sobre o Copa Sul-Americana, porque tem jogo daqui a pouco também. O Galo entra em campo, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Botafogo pela Copa Sul-Americana e joga pelo empate para avançar na competição. Apesar diante da torcida, o jogo é em casa, o jogo é em Minas Gerais. O lateral Fábio Santos comentou que é necessário muito cuidado também com o time carioca. Então a gente tem que estar atento, tem que saber explorar o ataque, que é a nossa principal característica jogando dentro de casa, né? Mas também de uma forma segura, sem dar o contra-ataque para a equipe deles, que sabemos que tem jogadores rápidos na frente, né? Enfim, procurar fazer um jogo seguro como foi no Rio de Janeiro, para quem sabe sair na frente, né? Quem sabe que o gol vai fazer muita diferença para a gente tentar garantir essa classificação o quanto antes. O Galo, então, aí mais tranquilo, com o Rodrigo Santana no seu comando. E lembrando aí que o Galo, então, no Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado, também está numa situação bem mais confortável que o adversário Cruzeiro, joga no final de semana o Clássico, e o Galo encara o Botafogo da seguinte formação: Cleiton, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, Jair, Elias, Xará, Vinícius e Otero e Ricardo Oliveira, que a gente acompanhou aí fazendo seu treinamento aí na cidade do Galo. O Galo que inclusive está de olho no atacante argentino Franco de Santo, que atualmente está sem clube, e segundo informações do All Sport, o Galo aí só vai comentar sobre essa possível contratação para o ataque depois do jogo da Copa Sul-Americana, e o Ricardo Oliveira treinando com os companheiros. Será que dá Galo ou será que o Botafogo fica com a vaga aí? O Galo só depende de um empate. Pode fazer que nem o Palmeiras, como disse aí o Gustavo Scarpa no comecinho do programa, pode jogar com o regulamento debaixo do braço, pode ficar bem tranquilo para jogar e pode simplesmente recuar o time. Será, torcedor do Galo, que o treinador vai ter essa postura, o Rodrigo Santana vai ter essa postura de retrancar o time aí contra o Botafogo em casa? Ou será que ele vai para jogo mesmo, principalmente aí com o Ricardo Oliveira? Bom, a gente vai falar também que amanhã tem transmissão aqui na página da AltV, página Xene no Campo RFO, lá no Face. Curta a nossa página, compartilhe. Amanhã tem jogo da Copa Sul-Americana, hein? Corinthians entra em campo, o famoso Montevidéu Wanderers. É perigoso Montevidéu Wanderers, hein? Jogo fora de casa, partida que tem transmissão aí da equipe Xene no Campo. Vá lá compartilhando, avise os amigos corintianos para acompanhar essa partida com a gente. A primeira partida, o Timão venceu 2-0, vitória tranquila também, e também tem o Clássico no final de semana. Então já está dividido, pensando na classificação, porque o jogo é fora de casa, e depois volta para o Brasil para jogar no final de semana o Clássico, que também tem transmissão da equipe Xene no Campo RFO. No último final de semana o Corinthians venceu o Fortaleza, tranquilo, 3-1. Fábio Carille, óbvio, foi questionado sobre a questão de padrão de jogo. O Corinthians já está num padrão de jogo ideal, o seu trabalho já rende resultados ideais e o torcedor está satisfeito. O Fábio Carille falou sobre todo esse tempo de comando, já aproximadamente 7 meses que ele está à frente novamente do Corinthians. Vamos acompanhar. Eu sei que muitas pessoas podem me criticar, mas eu tenho que falar isso, cara. Vou voltar a falar, vocês aqui do Ceará, de Fortaleza, já devem ter ouvido a falar sobre isso. Tudo tem um tempo, cara. Hoje eu estou com um grupo trabalhando comigo pela primeira vez nesse ano, só de 17 jogadores, cara. Um futebol coletivo, um futebol que precisa de entendimento, e eu sou chato para a questão de organização, muito chato mesmo, então sou muito detalhista. Então tudo tem seu tempo. Então são 6 meses, 7 meses trabalhando e ainda jogadores chegando, que nem o Urso chegou depois, Everaldo, Matheus Jesus, então é um trabalho árduo dia a dia para que todos tenham entendimento. Então eu acho que está tudo acontecendo no momento certo, né? 6, 7 meses de trabalho e a gente está num caminho, crescer cada vez mais, né? Para a gente buscar nossos objetivos que nós temos esse ano. Corinthians e seus objetivos aí, no caso aí, se dividindo entre, por enquanto, a Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. E o Carille já foi, obviamente, questionado, não teria como, essa entrevista foi no último domingo, não tinha como não falar já do Clássico, né?
que é óbvio, não menosprezando o Montevideo Wanderers, mas a questão é que todo o foco é no clássico de domingo em Itaquera contra o Palmeiras. E o Carille foi questionado, no jogo de amanhã, já poupa jogadores pensando no domingo? Carille responde. Independente de ser o clássico ou não, elas já iriam acontecer, né? Hoje, Fagner, o que ele fez dentro de campo hoje não é considerado nenhum treino, né? Então já deu para segurar. O Love, que também vinha numa sequência e está correndo bastante. Sornosa lá, vou fazer mais umas 3 para não mudar muito a cara e voltar Fagner, voltar Cleison, já que eu também não tenho o Everaldo lá. O Everaldo não pode jogar Sul-Americana, né? Então, independente do clássico, eu vou muito forte lá com algumas substituições, porque primeiro a gente precisa confirmar a quinta para depois pensar no Palmeiras. Primeiro foco, então, segundo o Carille, é sim realmente no Montevideo Wanderers e depois aí vai pensar totalmente na volta aí, só no time do Palmeiras. O Corinthians fez um treino fechado hoje, obviamente não mostrou muita coisa aí para a imprensa e o treino começou por volta das 5 horas da tarde. O Carille teria feito um trabalho tático com os titulares e confirmou a escalação da equipe de amanhã. Anota aí, torcedor do Corinthians, e vê se é o time que você pensou para a decisão de amanhã. Cássio, Fagner, Gil, Henrique e Carlos. Gabriel, Ramiro, Matheus Jesus, Matheus Vital, Cleison e Love. Então aí o Carille dando descanso para o Manuel por conta da sequência de jogos, Danilo Avelar e Júnior Urso, que inclusive foi o alvo também, o comentário do Carille, falando que chegou um pouco depois do início do seu trabalho. Sornosa está fora porque sentiu um problema muscular, não entra de titular, mas fica no banco. E 2 jogadores nem viajaram para o Paraguai, Pedrinho suspenso e Jadson, que está tratando de problemas pessoais. Essa é a informação que vem diretamente do Corinthians. Com a vitória em cima do Montevideo Wanderers na semana passada, por 2-0, o Corinthians pode até perder por um gol de diferença ou 2 gols com gol marcado. 3-1, 4-2 seriam os placares aí que classificam o Corinthians, que passaria aí para as quartas de final. Se o Montevideo Wanderers fizer 2-0, aí vai para os pênaltis. E aí, meu amigo, aí é emoção. É do jeito que o torcedor corintiano gosta, na emoção. Então, será que passa, será que não passa? Amanhã você vai conferir a resposta com a transmissão da equipe Xene no Campo RFO. E, pessoal, vai participando, pode mandar o seu recado aí da nossa transmissão no campo dos comentários, que ainda tem mais programa pela frente e você pode mandar o seu recado da onde você está nos assistindo. Estamos com uma audiência bem legal hoje. Pode mandar aí o seu time, o seu comentário, o que você está achando da Copa Libertadores da América, também da Copa Sul-Americana. Os brasileiros vão chegar às finais, os brasileiros têm chance de chegar às finais nos 2 torneios, e o que você pensa também aí sobre o Campeonato Brasileiro, que é o nosso assunto de agora. A gente fala do Santos, o líder do Campeonato Brasileiro, que agora pensa no jogo que tem pela frente. O Goiás em casa, 11 horas da manhã, lá na Vila Belmiro. O Santos jogou final de semana passado em casa, joga pela 2ª vez em casa. A primeira partida rendeu a liderança e agora o torcedor espera, logicamente, mais uma vitória para aumentar a vantagem aí em cima do vice-líder, o Palmeiras. Quem deu entrevista coletiva hoje lá no CT Rei Pelé foi o zagueiro Gustavo Henrique, que falou com os jornalistas sobre essa questão. Atuar em casa é positivo ou existe uma pressão a mais em cima dos jogadores, pensando já em resultado? Primeiramente, eu acho que é sempre muito bom jogar na Vila, principalmente quando está cheio, né? Como foi o último jogo. A gente sempre ressalta a nossa força na Vila, sabemos da nossa força também. E está sendo um ano muito bom jogando na Vila, que o adversário realmente sente a pressão. A gente vai com tudo para cima do adversário. O Pacaembu também é muito bom de se jogar, mas com certeza a Vila é a nossa casa, o nosso açapão. O Rei
O reencontro com a torcida é óbvio, é muito positivo, expectativa de casa cheia contra o time do Goiás. O assunto em pauta hoje, na entrevista coletiva, também foi a questão que o Gustavo Henrique ainda não renovou oficialmente o contrato com o Santos. E a partir de hoje, desta quarta-feira, ele está livre para assinar um pré-contrato. E o jogador também falou se está perto ou mais distante da Vila Belmiro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Santos. É um clube que me formou, um clube que abriu as portas. Como eu falei, eu fico feliz pelo interesse de outros times. Isso só mostra o nosso ano que a gente vem tendo, né? Falam que surgiram outras coisas, mas meu foco realmente é aqui no Santos. Se eu jogaria em outro time no Brasil, cara, eu sou profissional, eu tenho que pensar no que for melhor para mim, para minha família. Mas o que eu posso falar é que a prioridade sempre vai ser o Santos. A prioridade, então, é do Santos, aí o Gustavo Henrique deixando claro, mas nós, na verdade, os comentaristas da equipe Chene no Campo já falaram durante outras jornadas esportivas que o Santos, entre aspas, deixou aí a porta aberta, hein, para receber propostas para o Gustavo Henrique. Não teria sido uma boa esperar tanto tempo. O que será que está emperrando esse impasse? É financeiro ou é outro problema? Agora é aguardar aí. Está muito perto de renovar, segundo o Gustavo Henrique. Falando sobre o time feminino do Santos, o Santos venceu 2-0 a equipe do São José e começou bem a segunda fase do Paulistão. Águia e Peixe voltam a se enfrentar no domingo, dia 4, às 2 horas da tarde, pelo Brasileiro Feminino. Então, partida realizada no estádio Martins Pereira, as Sereias da Vila jogaram melhor que as meninas da Águia e garantiram 3 pontos fora de casa com gols de Maria Alves e também Cláudia. Aí o time feminino do Santos aí que ganhou no Campeonato Brasileiro do futebol feminino. E quem acabou aprontando no bom sentido, né? Andou dando mais umas voltas por aí, foi o Sampaoli, que deu aula para crianças em escolinha do Boca Juniors em Guarujá. Que notícia boa. O argentino orientou garotos e distribuiu autógrafos na tarde de hoje. Então, conversou muito com a garotada e elogiou também a meninada aí, distribuiu autógrafos, camisas para a criançada. Muito boa a iniciativa aí do Sampaoli, inclusive vídeos que rondam na internet, mostraram ele esses dias jogando futebol aí na praia, o Sampaoli, esse aí já é um pouco mais antigo, Sampaoli indo pro treino de bicicleta, uma pessoa totalmente acessível aí e ganhando totalmente o carinho da torcida. Só um fato, inclusive, foi noticiado esses dias, mostrando o quão o Sampaoli é querido, os torcedores mirins do Santos, São Paulo tem muita prática de fechar treino. Os garotos subiam numa árvore do lado de fora do CT para ver o Santos treinar. E aí o Sampaoli ficou comovido e convidou eles para entrar no treino do Santos, deu autógrafo, camisa, porque falou assim, eu fazia isso, eu era que nem esses garotos, eu ia do lado de fora do CT, o treinador não deixava entrar, eu ficava em cima do muro, lá também via, atrás da árvore, e aí os meninos, felizes com a atitude do Sampaoli, fizeram um bandeirão para ele em homenagem ao Sampaoli. Foram entregar de presente, sabe o que o técnico falou? Não, meninos, fazem o seguinte, melhor homenagem que essa para mim é vocês levarem esse bandeirão lá na vila e estender para todo mundo ver. Grande atitude aí do Sampaoli caindo nas graças da torcida do Santos e vem fazendo, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho aí na equipe do Peixe, líder do Campeonato Brasileiro. Bom, falando ainda do Santos, a gente também tem uma imagem aí, eu tô rindo porque eu já lembrei aqui da imagem que a gente selecionou. O que o Marinho tá fazendo pelos lados da Vila Belmiro, hein, Sérgio de Oliveira? Tem a imagem do Marinho aí aprontando aí pelos lados do CT, ele que resolveu dar um rolê de moto. Marinho aí não é brincadeira não, hein? A gente vai acompanhar as imagens aí do Marinho. Pode soltar aí, Sérgio, as imagens então do Marinho dando um rolê de bicicleta, de moto elétrica. Aí no caso, as imagens mostram ele dentro do CT. Aí ó, de meia e sem capacete, Marinho. Aí, né, já pisou na bola. Mas tiveram outras imagens circulando que ele tava fora do CT. Aí é mais complicado ainda, porque além de, né, poder tomar um puxão de orelha aí do treinador Sampaoli, para tomar uma multa também, o Detran aí, ficar de olho no Marinho aí com a sua atitude, com sua brincadeira. Mas a fase é tão boa que o Marinho até resolveu ter um tempo aí para brincar com essa moto elétrica. É brincadeira, hein, gente? Aí o Marinho brincando aí
com a sua moto elétrica. Bom, redes sociais da All TV aqui com a gente, Sérgio Sá falando grande trabalho, ótimo programa, obrigado Sérgio Sá, falando que volta a partir de amanhã, falaremos do balanço dos primeiros 10 dias dos Jogos e da participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e a partir do dia 26 de agosto, cobertura completa dos Jogos Pan-Americanos do Parapan, muitas novidades exclusivas dos preparativos aí, eventos testes para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Sérgio Sá falando de esportes de alto rendimento com a equipe Xeni no Campo RFO. Então, a partir do programa que vem aí, muitas novidades aí também sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020 e sobre o PAN que está rolando lá em Lima. Bom, vamos caminhando com o programa, vamos falando agora do São Paulo. São Paulo que tem uma vida mais tranquila, por quê? O que aconteceu? São Paulo jogou, quem lembra? Jogou lá contra a Chapecoense, iria jogar esse final de semana contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está fazendo uma excursão, está jogando fora do Brasil, tá? Não, então, resumindo, não está disponível para jogos. Solicitou adiamento dessa partida contra o São Paulo, data que foi a solicitação que foi atendida pela CBF, então o São Paulo não joga neste final de semana. E a boa notícia é que o lateral Júnior Tavares está de volta ao clube tricolor depois de ser emprestado ao Sampdoria e atuar apenas 3 vezes no time italiano. Então o lateral Júnior Tavares está de volta ao tricolor. O Rogério Lugo tá perguntando aqui pra gente, o Rogério, se o Cruzeiro é a Portuguesa na Libertadores, e o Everaldo Guimarães desejando boa noite a todos aqui. Obrigado, Everaldo. Rogério Lugo comentando aqui sobre a atuação do Cruzeiro. Rogério, situação difícil aí do Cruzeiro, viu? Não foi brincadeira não, o Mano Menezes aí comentando que foram 180 minutos muito difíceis pro Cruzeiro, perdeu nos pênaltis. Aí fica a pergunta para vocês aí, o que vocês acham? Pênalti é a famosa, o clichêzão, é loteria ou não? Pênalti é capacidade, é treinamento ou estudo? Por exemplo, semana passada ou retrasada, o goleiro Everton falou sobre cobranças, ele estuda muito cobrança. Ah, mas o jogo não vai para pênaltis, ele estuda, porque ele não sabe, de repente tem uma decisão pela frente ou tem uma cobrança de pênalti, ainda mais hoje com o VAR em ação. Ele estuda as cobranças de pênalti do time adversário. De repente, acontece uma sinalização da arbitragem e aí a situação fica difícil. E aí o cara estuda o adversário e sabe ali todas as características. O certo é que o Cruzeiro perdeu nos pênaltis e bateu muito mal também as penalidades. O Sérgio Sá falando, Daniel Alves, vem para o São Paulo... é o burburinho do momento. Se o Daniel Alves virar para o São Paulo, ele inclusive postou um vídeo nas redes sociais brincando com esse fato de não saber se vai, se não vai para algum clube, para qual clube vai, e ele inclusive mostrou nas redes sociais ele distribuindo, supostamente, né, porque não estava realmente, mas distribuindo currículos por aí para falar que está desempregado e está atrás de uma oportunidade. Ei, Daniel Alves. E aí, torcedor do São Paulo, aproveitando que a gente falou de São Paulo, gostaria do Daniel Alves no Tricolor? O que você acha? Pode mandar aí, ainda dá tempo de participar do programa de hoje. Manda aí no campo dos comentários aqui embaixo. Daniel Alves, seria uma boa para a lateral direita do São Paulo? Com relação à seleção brasileira, se for pensar na última participação dele agora, na Copa América, foi um jogador brilhante. Fez excelentes partidas, comandou bem, porque ainda recebeu a braçadeira de capitão. A gente sabe, teve a confusão envolvendo o Neymar que saiu, enfim, se machucou, teve a questão envolvendo uma modelo, um suposto estupro, ele que segurou a bronca, teve que vestir a braçadeira e mostrou aí ser um jogador de muita determinação e fora que tem uma história de vida aí muito bonita o Daniel Alves. Então dá tempo ainda, pode mandar pra gente aí. Daniel Alves é uma boa pro time do São Paulo, dá pra comentar ainda se Daniel Alves chega ou não chega no time do São Paulo. Bom, a gente também vai falar sobre o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama nos proporcionou, a assessoria no caso, nos proporcionou uma cena mostrando o quão importante é uma pré-eleição antes do jogo. Afinal, palavra ganha jogo ou não ganha? Um jogador, um treinador,
alguém ali do grupo ter um pulso firme na hora ali da palavra, falar uma palavra de motivação, sentir que o grupo ali precisa desse momento, faz ou não a diferença. O Luxemburgo mostrou que tá ali, pô, fechou, chegou junto do time antes da partida contra o Palmeiras, porque o Palmeiras ali na liderança, o Vasco ali pensando, estou diante da torcida adversária, o campo adversário, é o líder do brasileiro, já sente uma pressão. E aí o Luxemburgo encheu o peito, estufou o peito e falou assim, vamos jogar de homem para homem, de igual para igual, que nós temos condições de ganhar. E aí o que aconteceu? Empatou. E o Luxa proporcionou um momento aí muito inusitado. Teve alguns palavrões, a gente teve que censurar, que senão não ia passar nesse horário não. Fala aí, Luxemburgo, como foi a sua pré-eleição aí nesse jogo, antes do jogo contra o Palmeiras? A história do Vasco da Gama tem um capítulo importante para aqui, nesse estádio aqui. Aqui dentro. Porque o Vasco, quando jogou aqui, era Vasco perdendo, botou o Vasco em campo e virou a porra do jogo, foi campeão aqui. Tá na história do Vasco da Gama, porra. Então eu quero que vocês construam a história de vocês, porra. Não estou aqui por acaso, não vim aqui com o cara pra brincar. Vim aqui para construir uma história. E cabe a nós dar um start, reconquistarmos essa beleza da história do Vasco da Gama. Cabe a vocês, não tenham medo de ser feliz. Agora é hora de quem joga p***. Se ficar cagado com eles aqui, toma porrada. Vai pra dentro deles. É homem contra homem, 11 contra 11. E essa camisa aqui, ó, pesa pra c***. Eu quero ver essa p***. Bora! Viu? Olha o tamanho da pré-eleição que o Luxemburgo falou. Falou um monte de coisa também, aí tivemos que censurar pra não dar problema. Mas você vê, não vai dizer que não motiva. Você tá ali, na casa do Palmeiras, sabendo da liderança, da importância do jogo. Um professor aí, o professor Luxemburgo, chegar e falar uma palavra dessa aí forte, você vê até na reação aí de todo o elenco que estava abraçado durante a pré-eleição, ouvindo o Luxemburgo com aquele estilo dele, camisa, terno, mas tava vermelho, hein? Falou. O Luxemburgo. Por que ele falou tanto? O Vasco hoje é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro. A gente falou, por enquanto, do Cruzeiro e também do Fluminense, mas o Vasco que se cuide, porque o Vasco é o 15º colocado com 13 pontos. Então, não está tão longe da zona do rebaixamento. 9, 10, 11, 12, 13. 4 pontos da zona do rebaixamento. E enfrenta no domingo, às 7 horas da noite, o CSA, que é o vice-lanterna. E aí é aquela coisa do futebol, né? O Vasco precisando vencer, o CSA também, então não tem jogo de favorito. A situação é muito complicada para as duas equipes. Vou aproveitar para fechar o programa de hoje, falar da 13ª rodada. No sábado, nós temos 2 jogos, o Ceará enfrentando o time do Fortaleza, o Fluminense pegando o Internacional no Maracanã, às 7 horas da noite. Domingo, Santos e Goiás na Vila, às 11 horas da noite. Também às 4 horas da tarde, Avaí e Botafogo. 4 da tarde, a bola rola na Fonte Nova para Bahia e Flamengo. Temos o clássico no Independência, 7 horas da noite, envolvendo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Na Arena Corinthians, a bola rola também às 7 horas da noite para Corinthians e Palmeiras. E tem Vasco e CSA, que nós comentamos agora às 7 horas da noite. Na segunda, quem diria, hein? Segunda-feira, jogo da Série A, hein? O Grêmio pega o time da Chapecoense em casa na Arena Grêmio. Tabela de classificação rapidinho, o Santos é líder com 29 pontos, Palmeiras é o vice-líder com 27, o Flamengo tem 24 pontos, é o terceiro, Atlético Mineiro tem 21, o São Paulo é o quinto também com 21, G6 ali, o Inter tem 20 pontos, o Atlético Paranaense 19, o Corinthians é o oitavo também com 19 pontos, Goiás é o nono colocado com 17, o Botafogo é o 10º com 16, o Grêmio é o 11º com 16 também, o Bahia 12º com 16, Ceará tem 14, o Fortaleza 14º tem 14 pontos, o Vasco, que a gente comentou agora, é o 15º com 13, aí vem a zona do perigo, aí realmente é tudo complicado. O Cruzeiro é o 16º com 10, o Fluminense tem 9, é o 17º, Chapecoense 9 pontos, é o 18º, CSA tem 7, é o 19º. E o Lanterninha do Brasileiro com incríveis
nenhuma vitória, é isso mesmo. 5 empates e 7 derrotas, 16 gols tomados, é o Lanterna com 5 pontos e é o 20º colocado em 12 jogos. Situação muito difícil. Sérgio Sá tá falando aqui que o problema é o salário, 20 milhões de euros por temporada dá mais de 1 milhão e 700 mil por mês. O Leco vai liberar essa grana, caso do Daniel Alves, e falando que o Sérgio Sá falando que o Lucha é um mito. Xeni, obrigado aí, viu? Comentando aqui, falando sobre o programa de hoje. Valeu aí. Bom, gente, é isso aí. A gente vai encerrando o Arena All TV de hoje. Agradecendo demais a participação de vocês, o carinho, a participação também através aí do Facebook, e você pode seguir participando com a gente aí através das redes sociais da Arena, da All TV, também da equipe Xeni no Campo RFO. Fica o convite para amanhã, Corinthians e Montevidéu Wanderers, na página da equipe Xeni no Campo RFO. Também aproveite, lembrando, muito importante, siga o canal Xeni no Campo RFO no YouTube. Entre lá no YouTube, procure Xeni no Campo RFO e dê o sininho lá, ative o sininho para receber as notificações, vídeos novos, e vai incentivando. Com a sua ajuda, só para você ter uma ideia, em menos de um mês aí a gente já passou de 1.000 inscritos. Muito obrigado mesmo por todo o carinho de vocês aí com o nosso canal no YouTube, com a equipe Xeni no Campo RFO e também com a Arena All TV toda quarta-feira, hein, gente? Um compromisso aí toda quarta às 8 horas da noite. Você sintoniza aí no seu celular. Sintoniza antigo, né? Mas compartilha, entra no seu celular, na página da All TV e também na página Xeni no Campo RFO e assista o programa, compartilhe, marque os seus amigos também. A direção de imagens é do grande Sérgio de Oliveira, que mandou muito bem hoje, aí mandou pra gente as imagens, as escalações dos times da Libertadores, também que jogam daqui a pouco, e eu agradeço demais o carinho de vocês, lembrando, semana que vem, então, Arena All TV, às 8 da noite, aqui com a gente, a equipe Xeni no Campo, e amanhã, Corinthians e Montevidéu Wanderers, na página Xeni no Campo RFO. Até a semana que vem, tchau, tchau!